Tem indicações aqui, a maior parte é no sentido da espiritualidade, né? São livros cristãos, mas é algo assim que ajuda, com certeza, demais pessoa de qualquer religião. E vamos também falar nesse sentido das relações humanas, esse desenvolvimento pessoal, emocional. Esse conteúdo ajudou muito nas nossas emoções e na nossa maneira de se relacionar com as pessoas. Aliás, quando nós falamos também de evangelho, o evangelho ele trata disso. Quando mergulhamos nele, nossa relação com Deus é transformada e, consequentemente, as nossas relações humanas melhoram muito. Nos tornamos pessoas mais leves, mais generosas, mais amorosas, misericordiosas, pacientes, enfim, coisas que o Evangelho, o Evangelho do reino, esse reino e o rei desse reino faz em nós e através de nós. E isso faz a diferença nas relações humanas. Bem, então vamos começar aqui na primeira indicação. Eu vou começar aqui pelo livro Cristianismo Equilibrado. Vou falar dos meus 3 livros. E aí, eu falo dos 3, eu falo de um, você de um, e a gente faz um... Para ficar mais dinâmico, a gente faz um ping-pong aí. Eu vou falar do meu primeiro, aí eu passo para ti, você devolve, e a gente fecha os nossos 3. Então, primeira parte, livros. Pessoal, comenta aí, coloca o arroba de pessoas nos comentários, clica no aviãozinho, manda essa live para outras pessoas, vai agregar muito, vai ajudar muito quem entrar aqui na live. E você pode clicar nos 3 pontinhos, copiar o link, mandar no WhatsApp também. Você que está assistindo no YouTube, compartilhe essa live com outras pessoas no YouTube também. Tá bom? No WhatsApp, manda aí, você que está assistindo a gravação. E uma outra coisinha, né, Marcelo? Você quer falar alguma coisa? Sobre se a pessoa quiser total atenção, né, aqui, a consciência aqui, não estar em outro lugar pensando em outra coisa para a gente absorver cada detalhe, cada conteúdo, a gente precisa ter atenção e, se possível, pegar uma canetinha em papel, os pontos assim que você acha mais interessante, que chama a sua atenção, que explodiu a sua cabeça, a sua mente, que depois você vai ali estudar mais um pouquinho, tá bom? E principalmente anotar os nomes dos livros, né? Porque aqui a gente não tem todos, alguns eu já passei adiante, já emprestei, né? Então, vou falar, mas não vou conseguir mostrar aqui. Isso. Eu não digo que algum conteúdo possa explodir a mente, porque nós não vamos nos aprofundar em nenhum desses livros. Vai ser uma indicação rápida e uma pequena explicação. Não sei se vai ter algo assim tão... É interessantíssimo, mas não sei se vai ter algo assim tão profundo a ponto disso acontecer. Isso vai acontecer quando ela lê, né, o livro, quando ela assistir essas séries, quando ela escutar essas canções, né? A explosão que você falou na mente, né, a abertura de mente, vai acontecer depois que ela começar a consumir os conteúdos indicados, né? Então vamos lá. Cristianismo Equilibrado. É um livro de John Stott, esse eu tenho aqui para mostrar. Foi difícil escolher por esse, ficou na disputa com vários outros, ficou na disputa com pelo menos com outros 3, outros 4 livros, mas eu escolhi esse aqui como um dos meus 3, porque junta 2 coisas, né? O cristianismo no sentido da sua essência, da sua raiz, né? No sentido do evangelho, lá no sentido do que Jesus trouxe de suas palavras, nessa questão, não no sentido religioso. Então, cristianismo, religioso que eu digo no sentido de religiosidade humana, mas o cristianismo puro é o evangelho equilibrado. Juntou, olha só, olha o nome do livro. Porque a palavra equilibrado, eu sou fã demais, né? Foi uma revelação que nós recebemos do Espírito Santo quando a gente começou, né, nesse processo de estudo, de leitura de livros, de estudar teologia, de estudar a palavra, mergulhar na palavra, mergulhar no evangelho.
bem antes da teologia, de mergulhar no Evangelho, começar pelo Evangelho, o que Deus claramente falou com a gente, na minha mente, no meu coração, Marcelo, equilíbrio, equilíbrio. E aí depois, quando a gente começou a estudar, nós vimos que existem dentro do cristianismo várias vertentes. E eu só me lembrava dessa voz, dessa direção, dizendo, Marcelo, equilíbrio, eu vou guardar comigo isso para o resto da vida, para que eu não, jamais me torne uma pessoa sectária, binária, radical, alguém que generalize, alguém que idolatre algo, alguém, alguma doutrina, enfim. Então, equilíbrio. Aí depois veio, logo em seguida, quando recebemos essa direção, começamos a estudar, logo em seguida não, depois de um tempo, logo em seguida não. Depois de um tempo vieram as eleições, o país ficou aí super polarizado, uma grande polarização, e esse livro também fala sobre isso, fala do equilíbrio da emoção, da razão, do equilíbrio entre as vertentes teológicas, do equilíbrio na questão política, em todas as questões, da gente se tornar cada vez mais uma pessoa equilibrada. Excelente livro de John Stott. Bem, está feita a minha primeira indicação. Agora faz a tua primeira e depois eu falo da minha segunda. Vamos lá. Falou de John Stott, né? Para quem não conhece, John Stott, ele é um teólogo, um escritor clássico, né, da literatura cristã. Então a gente precisa compreender isso, né, que a literatura cristã ela tem os seus clássicos ao longo, né, dos séculos, da história e tudo mais, que são obras conceituadas, aprovadas, né, no meio literário cristão. Então John Stott é um desses autores, né, que ele é muito conceituado, muito respeitado, né, muito honrado no nosso meio cristão. Então, ele realmente traz grandes obras que agregam muito. E um desses livros é o Cristianismo Básico, né, de John Stott, que ele vem trazendo um assunto sobre o cristianismo contemporâneo, porque uma reflexão do porquê dessa evasão, né, e a insatisfação, digamos assim, da igreja moderna, né, dessa evasão da igreja moderna e tudo mais. E ele vem trazendo justamente essa reflexão que lembra, Marcelo, a gente tinha justamente esse conflito, mesmo sem saber, mesmo sem entender isso que já tinha sido escrito, mas o espírito era o mesmo, né? Que as pessoas não estavam insatisfeitas com a igreja de Cristo. Elas estavam insatisfeitas, na sua maioria, com o modo como a igreja atual tem abusado, tem né, coagido, tem tratado, né, as ovelhas de Cristo, digamos assim, de uma forma que o próprio Cristo não tratou e ensinou completamente diferente. Então, há essa evasão, né, e o movimento dos desigrejados por conta dessa corrupção da essência da igreja, né, digamos assim, e que houve essa insatisfação. Então, ele vem trazendo essa abordagem dos porquês, né, da insatisfação que as pessoas não estão contra a igreja de Cristo. Aquilo não é a igreja de Cristo. Então, vem falando com as pessoas que foram feridas, machucadas também, ou de alguma forma saíram, né, do contexto da igreja, da sua igreja local, mas não por causa da igreja que o Senhor Jesus estabeleceu, e sim por, né, homens, né, doutrinas humanas e etc. Então, o cristianismo básico vem falando dos princípios elementares, né, de Cristo, da fé, da essência da igreja, né? Então, isso vem trazendo um esclarecimento, né, para as pessoas voltarem, né, à essência, voltarem ao evangelho, voltarem à palavra. Então, é realmente muito bom. E também aí a gente deixa essa indicação, os dois, cada um com o livro de John Stott, né? Dois de John Stott. Cristianismo Equilibrado, para quem está anotando aí, ó. Cristianismo Equilibrado e Cristianismo Básico. 2 livros de John Stott. Esse mesmo autor, como o Michele falou, tem vários outros livros muito bons. Tem um, inclusive, que
parece, segundo comentários, que ele supera esse cristianismo básico. Mas a gente não está aqui indicando porque nós não lemos ainda. A gente só está falando. Futuramente nós podemos fazer mais lives como essa para poder falar de outros Alguém livros, aqui né? na live Ó, já esse tinha aqui... lido ou cristianismo básico, cristianismo equilibrado? Põe aí nos comentários. Você que já conhecia esse autor? E o pessoal também pode, para quem estiver entrando, até para ajudar as pessoas que vão entrando, todo mundo que está aqui ao vivo com a gente desde o início, escreve aí o nome dos 2 livros que já foram indicados. A gente vai falar Aí de mais já 4 fala se agora, leu, se 2 não cada leu, um. né? Isso. Ó, esse aqui eu já dei uma olhadinha nele, mas não li todo. Então, por isso que eu não indico. Pode ser até que seja melhor, mas é John Stott também. E Ó. são livros O fininhos, né, Discípulo Marcelo? Radical. Que dá para... Esses não, esses são um pouquinho maiores, mas Cristianismo Básico e Cristianismo Equilibrado são livros mais compactos, Esse dá aqui é para ler rapidinho. pequenininho, muito fininho, pequenininho, o equilibrado. Esses aqui eu tenho os 2 porque eles fazem parte do curso do Projeto Casa, que é uma escola bíblica do Vida de Filho, da comunidade Vida de Filho. Os 2 são matérias desse curso. Por isso que eu tenho os 2 aqui, mas ainda falta lê-los. Então vamos lá, vou para o meu terceiro. A Shirley colocou e não conhecia. Coloca aí, pessoal, o nome dos 2 livros, que aí vai reforçando e vai também ajudando as pessoas que vão entrando. Será que a gente está com um delay muito grande? Ou o pessoal está assistindo a live, assistindo e fazendo outras coisas? Coloca aí, gente, quem puder, por gentileza. Isso agrega para a live. Por falar nisso, quanto mais comentários tem, quanto mais curtidas tem, quanto mais você clica no coraçãozinho, quanto mais vocês participam, escrevem. O Instagram vai fazendo a live aparecer para mais pessoas. É como funciona o Instagram, né? Então, deixa eu falar do meu outro livro aqui, Neopentecostalismo. Eu já falei dele em outras lives. Esse livro aqui me ajudou muito. Michele também. Neopentecostalismo. Quem quiser ajuda para achá-lo depois, pode me mandar mensagem no direct. Eu já ajudei algumas pessoas que me mandaram. Pode me mandar mensagem no WhatsApp, tá bom? Neopentecostalismo, do bispo Walter McAllister. Foi fundamental ler esse livro para entender mais sobre as nossas origens, né? Entender o porquê de muitos ensinos deturpados, né? De falsos ensinos, entender o quanto nós precisávamos desaprender muitas Deixa eu coisas, dar oi não tudo, mas pro meu muitas tio coisas, Beto que apareceu, e aprender. irmão do meu pai lá de Bagé. Oi, tio Beto, tudo bem? Saudades. Um Que beijão, viu? Deus legal. abençoe também aí. Um abraço aí a todos aí. Um grande abraço, Gilberto. E aqui, ó, Neopentecostalismo, então, do bispo Walter McAllister. E aqui você vai entender como que o neopentecostalismo surgiu, quem foram no Brasil os primeiros, né, a aderirem esse movimento, que, infelizmente, vem, apesar de muitas pessoas como nós, dentro desse movimento, terem conhecido Cristo, terem conhecido a palavra, porque Cristo, ele se revela àqueles que o buscam, àqueles que são sinceros, ele alcança com sua misericórdia, com seu amor, as pessoas que estão ali sem saber. Eu nem sabia, eu não imaginava, né, quando eu conheci Cristo, o que era neopentecostalismo. Eu conheci porque, apesar desse movimento, né, ter ensinos e ter doutrinas que são tóxicas, que não coadunam com o evangelho genuíno, mas eu ouvi falar de Cristo e no meio de
de muitos enganos e mentiras, tinha ali algumas verdades, e a essas verdades nós nos agarramos, elas nos alcançaram, e conhecemos Cristo, conhecemos a palavra. Começamos a desenvolver uma relação com Cristo, sincera, real, verdadeira, íntima, mas as doutrinas e os ensinos desse movimento aqui fizeram com que a gente, embora conhecesse Cristo, não tivesse profundidade bíblica, mesmo conhecendo a palavra por muitos anos, mesmo pregando a palavra por muitos anos, nós éramos quase que analfabetos bíblicos. Nós éramos evangélicos que precisavam ser evangelizados. Porque nesse movimento neopentecostal, não há, na maioria das vezes, não generalizando, né, com raras exceções, não há profundidade bíblica. Inclusive, igrejas que adotam esse movimento, a maioria delas não tem EBD. A coisa é tão grave que a maioria não tem EBD, não tem escola bíblica dominical, não tem profundidade bíblica. Mas tem muitas outras coisas que não estão de acordo com o Evangelho, que ocupam tempo e que distanciam a pessoa do Evangelho, da pureza do Evangelho. Então, vale muito a pena ler para poder entender, para poder desintoxicar, para desaprender, para aprender correto, para se libertar. Isso aqui foi fundamental, junto com um curso que nós fizemos, né, com o pastor Tiago Alicerce, onde nós estudamos o cristianismo básico, e uma outra matéria era o Desinstalando a Mentalidade Neopentecostal. Nós nos aprofundamos nesse livro e nessa matéria, Desinstalando a Mentalidade Neopentecostal. Foi fundamental. Se você quer voltar para o Evangelho, se você quer viver o Evangelho na sua pureza, na sua essência, se você quer o Evangelho genuíno, desaprender o que é errado, aprender corretamente, vale a pena você colocar esse livro aí na sua fileira de livros que você tem, ou se não tem, ele pode ser opção para você começar a ler. Você quer comentar o teu ou quer falar alguma coisa desse aqui? E aí também explica, né, várias práticas que estão fora do contexto do Evangelho, que se tornam até práticas idólatras, né, Marcelo? E aí ele está falando o porquê, né, e os efeitos colaterais dessas práticas, né, que causam... depois, até ao invés de libertação, escravidão até mesmo, né? Isso. E seu segundo livro? O meu segundo livro também é voltada para essa questão do cristianismo puro. Esse é o cristianismo puro e simples, né? Eu falei do cristianismo básico, mas esse outro clássico da literatura cristã, ele se chama Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis, né? Então, esse autor também, ele é muito respeitado e conceituado no nosso meio cristão, C.S. Lewis. E o Cristianismo Puro e Simples é um clássico que esse livro, na verdade, ele após guerra, né? Ele foi convocado na rádio a falar de Jesus e tudo mais, da fé cristã, para aquele povo que estava sendo, né, estava aflito em meio à guerra e tudo mais. Então ele veio trazendo esse conhecimento nos programas de rádio e tudo mais, e esses programas posteriormente viraram esse livro, né? Que é um livro riquíssimo, riquíssimo, que realmente faz a nossa mente, a nossa consciência expandir. A gente reflete muito sobre as questões que ele coloca ali, faz a gente pensar, refletir sobre a visão de mundo, cristã, né? Como que nossa visão de mundo ela tem que ser, que a gente chama de cosmovisão cristã, como que ela deve ser a luz de Cristo, né? E aí o nome está falando cristianismo puro e simples. Que ele está falando da profundidade, mas ao mesmo tempo da simplicidade da espiritualidade de Cristo, né? Do que ele veio trazer, os ensinamentos e tudo mais, a questão dos pontos de vista até mesmo, né?
qual é a ética cristã, porque existe a moral, né? Numa sociedade existe a moralidade, que são as leis e tudo mais, as leis morais, mas existe uma ética que sobrepuja a moral, né, das leis, que é a ética cristã, que ele está falando aí sobre a profundidade desse assunto. Então, vale muito a pena também ler e enriquece muito. Tem audiobooks também no YouTube, se a pessoa tiver com dificuldade para ler também, ela pode colocar lá no YouTube o audiobook do livro Cristianismo Puro e Simples também. Tem, ela pode ouvir. Perfeito. Vou pedir para alguém que está acompanhando a live aí, a Shirley já está fazendo isso. Se puder atualizar para quem entrou depois. Bem, minha terceira indicação, agora saindo dessa questão da espiritualidade, um pouco desses livros profundos, maravilhosos, que trata do Evangelho, né? Que trata de Cristo. E aí eu indico esse livro aqui, ó. Tem outros desse tema de produtividade, muito bons também, né? Tem A Única Coisa, Primeiro Mais Importante, Produtividade para Quem Quer Tempo, A Tríade do Tempo. Mas esse livro aqui, o nome dele é Essencialismo. Menos é mais. É uma busca disciplinada por menos. O essencialista não faz mais coisas em menos tempo. Ele faz apenas as coisas certas. Então, esse livro de produtividade, ele é excelente. E a produtividade, a gestão do tempo, né, foco, disciplina, é uma base, até que ajuda muito na vida espiritual e faz a diferença em todas as áreas. Esse livro fala de não fazer muita coisa, não, mas fazer pouca daquilo que é mais importante. Esse livro fala de fazer aquilo que é fundamental, que é essencial, como o próprio nome já diz, de fazer primeiro aquilo que é mais importante. E isso ajuda muito, muito no dia a dia, na diminuição do estresse, na diminuição da ansiedade. Ajuda muito na diminuição da ansiedade. Esse livro ajuda muito em fazer de forma equilibrada projetos importantes saírem do papel. Ajuda muito a não fazer com que determinadas áreas avancem ao custo de outras áreas regredirem, porque isso não pode se considerar uma produtividade saudável se uma área avança e outra regride. Ao custo de uma avançar, uma outra regride. Não, é possível. Tem um outro também, né? São vários. Tem um outro também, tem vários nessa linha. Estou me lembrando aqui de um chamado Mini Hábitos. Muito bom também. Mas, acima de todos esses que eu falei, nessa questão, né, de produtividade, essencialismo. Esse livro é excelente. Um dos capítulos desse livro aqui é muita coisa boa, mas um dos capítulos aqui fala de dormir. Dormir bem, ter uma boa qualidade de sono. Dormir não é perder tempo, dormir não é falta de produtividade, dormir não é outra coisa a não ser uma estratégia, uma forma, uma atitude saudável para que a pessoa produza mais ainda. Para que a pessoa produza mais ainda. Porque uma boa noite de sono, um bom descanso, faz com que a pessoa descansada desenvolva melhor suas habilidades, raciocínio dela fica melhor, mais rápido, sua capacidade de resolver questões, né? Sua memória. Então, é muito bom esse livro aqui. Indico demais. Seu terceiro, para a gente fechar a parte de livro. E o último é um livro do autor Napoleão Hill, né? É um livro secular, que é um best-seller. O nome dele é Mais Esperto que o Diabo, né? Então, nas livrarias, no meio secular, ele é muito conhecido. Napoleão Hill é um estudioso da mente, né? E ele escreveu vários livros, né? Não que eu concorde com todas as obras, mas esse aqui
em especial, ele agrega muito, porque ele vem trazendo o assunto sobre as pessoas praticarem o hábito da alienação, né? Que é uma mente limitada, né? Alienada a dogmas, a doutrinas, a aprendizados, né? Que ela carrega ali, as crenças limitantes, né? É um termo muito comum hoje usado, as crenças limitantes que as pessoas carregam. E eu separei aqui uma das frases assim que se destaca no livro, né? Que fala assim: a maior parte dos fracassos reais se que os homens impõem a si mesmos em suas próprias mentes, né? E aí ele fala, né, que muitas vezes esses fracassos se dá aos limites que a própria pessoa coloca na sua própria mente, né? Ou pode ser crenças que vieram, né, da sua criação, crenças que vieram da religião, crenças que vieram de um educador, alguma pessoa que ela teve, até mesmo referência, mas devido a ela dar muito crédito àquela palavra, àquela doutrina, aquele ensinamento, ela ficou alienada àquilo e ela fica limitada quando chega em determinados aspectos da vida dela. Outra frase, outro resumo, assim, que diz assim, os 6 medos, porque esse livro fala muito do medo. O medo é um sentimento alienador, né? Que escraviza a nossa mente. Então, assim, o medo é um sentimento que todos nós seres humanos estamos sujeitos a ter, a possuir, só que a gente tem que saber, né, qual é ele nos protege, né? Porque no meio, você imagina, no homem lá que cresceu na caça e tal, e tudo mais, em disputas, em guerra e tudo mais. Então, muitas vezes o medo ele acaba nos protegendo, né? Mas quando o medo é algo mentiroso, algo que provém de um engano, de algo que não é real, ele é limitante, né? Então é um sentimento ruim. E todo o tempo Jesus também falou para a gente não temer, para a gente, né, ser corajoso, enfim, ter coragem e tudo mais. Aí ele fala que os 6 medos mais efetivos são o medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da perda da saúde e o medo da perda de um amor, o medo da velhice e o medo da morte. Então, muitas pessoas com esses medos aqui, elas acabam tomando atitudes, né? Porque elas não querem passar por isso aqui, então elas acabam tomando atitudes muitas vezes por medo disso aqui. E justamente por medo, elas acabam não vivendo, né? Elas acabam sendo escravas, sendo alienadas daquele sentimento, daquele temor, e elas acabam não vivendo, né, realmente o propósito para suas vidas, viverem plenamente, terem uma vida que as realize e tudo mais, né? Então, é uma escravidão, né? A nossa mente, ela pode se tornar uma mente escrava, dependendo dos pensamentos que a dominam. Então, ele fala muito sobre isso. E mais esperto que o diabo é porque justamente a religião, muitas vezes, ela causou esse medo nas pessoas, mas ao invés delas terem temor a Deus, ao invés delas se sujeitarem né, que os pensamentos de Deus são de paz e não de mal, né? E ao invés da gente temer a Deus, que é o único que a gente tem que temer, a religião coloca o medo do diabo, né? Então o diabo acabou tendo essa força, essa autonomia, essa grandeza, digamos assim, até mesmo dado pela religião, para alienar, né? Porque o medo é usado para escravizar e alienar. Excelente, excelente. Coloquei aí e fixei, pessoal. Michele, cristianismo puro e simples, cristianismo básico e mais esperto que o diabo. Marcelo, cristianismo equilibrado, neopentecostalismo e essencialismo. Então, tá aí os livros para quem quiser anotar, quem quiser tirar um print. Ó, quem quiser tirar um print, pode tirar agora aí, ó.
Apesar de que Michele está toda tampada, né? Só que a cadeira não chega mais. Você não consegue baixar o seu celular um pouquinho, não, né? Para pegar o teu Como rosto. assim? Você... Não, chega mais para cá um pouquinho, para o meio. Aí. Não, aí. Mais ou menos isso. Quem quiser tirar um print, tira aí, ó. Que aí já tem todos os livros. Aí, ó. Quem quiser tirar um print. Você que é mais bonita que devia estar em cima. Não tem E meu problema. O rosto está importante é tampado, o né? Mas link tudo bem. que ela gravou, que ela salvou. A minha foto ela pode ver lá, qualquer hora. Então vamos lá. Não, para quem quiser também postar, colocar nos stories, marcar a gente, vai ser muito